BB Seguridade soltou seu resultado do primeiro TRI de 2026, então vamos aqui a uma análise bem rápida sobre o resultado da seguradora. Primeiramente, olhando para a análise de desempenho da seguradora, o lucro líquido gerencial teve um crescimento de 11,2% em relação ao primeiro TRI de 2025 e uma queda de quase 3% em relação ao quarto TRI de 2025. O lucro ficou em 2 bilhões 219 milhões, enquanto o lucro ali de 2025 ficou em 1 bilhão 195 milhões. Então podemos ver que foi um crescimento bem aceitável da lucratividade da seguradora. Nós podemos ver que a Brasilseg, que é a linha de seguros da seguradora, não teve praticamente nenhum crescimento, cresceu 0,6% em relação ao primeiro TRI de 2025 e em relação ao quarto TRI de 25 teve uma queda de 13,6%. Então vocês podem ver o porquê a redução dos prêmios emitidos na BB Seguridade em relação ao seguro rural está sendo uma pedra no sapato ali da seguradora em relação a melhores resultados, por conta que isso aqui afeta diretamente a Brasilseg e a lucratividade desse ramo. Quando olhamos a Brasilprev, ela veio bem boa em relação ao primeiro trimestre de 2025, com alta de 51% em relação àquele trimestre. Podem ver que foi de 267 milhões. Esse é o principal fator desse lucro do primeiro TRI de 2026 ter vindo bem melhor do que o primeiro TRI de 2025, principalmente por conta da parte de previdência da Brasilprev. Enquanto no quarto TRI de 2025, uma alta de apenas 5,5%, mas ainda é melhor do que ali a parte da Brasilseg, que teve uma queda bem alta. E quando olhamos para as despesas gerais, elas cresceram 17,5% na ótica anual e 69,3% na ótica trimestral. Então teve um grande crescimento aqui das despesas. Isso aqui realmente é um pouco ruim, mas as despesas são bem baixas em relação à lucratividade da empresa, então não é tão problemático assim. E quando olhamos ao resultado financeiro, vocês podem ver que foi um bom componente também, onde o resultado financeiro do primeiro TRI foi de 7 bilhões, enquanto nesse primeiro TRI de 2025 foi de 25 milhões, uma alta de 259%, principalmente por conta de melhoria de outras linhas. Vocês podem ver que aqui a parte do resultado financeiro contribuiu positivamente para a BB Seguridade. E aqui vocês podem ver que a BB Corretora teve uma queda de resultado em relação ao ano passado e a Brasilseg também uma queda de resultado em relação ao ano passado. Mas o lucro líquido veio de 2 bilhões e 220 milhões, principalmente por conta da Brasilprev e do resultado financeiro. E quando olhamos em relação ao guidance de 2026, nós podemos ver que em relação à reserva de previdência, veio praticamente no topo do guidance, em quase 11%, 10,9%, bem perto do que foi estimado pela BB Seguridade. Lembrando que ainda temos mais 9 meses para acabar esse fechamento de 2026 e esse guidance é do fechamento do ano. Em relação a prêmios emitidos da Brasilseg, uma queda de 2,3%, o piso do guidance é de menos 3% de prêmios emitidos e o resultado operacional não decorrente de juros já teve uma alta de 1,3%, mas pode ser que apanhe um pouco mais em relação aos próximos trimestres, principalmente por conta dessa linha que eu falei com vocês, da parte de previdência que veio bem melhor do que o primeiro TRI de 2025, então isso aí compôs positivamente o resultado agora no primeiro TRI de 2026, mas não acredito que deve acontecer da mesma forma nos outros trimestres, porque essa mesma parte de previdência foi bem melhor nos outros trimestres em comparação a esse primeiro TRI de 2025. Então isso pode fazer com que o resultado operacional da seguradora fique ali em linha com essa queda que eles mesmos esperam. E olhando aqui rapidamente em relação à Brasilseg, vocês podem ver que os prêmios emitidos tiveram uma queda de 2,3% em relação ao primeiro TRI de 2025 e uma alta de 3,2%. Isso aqui já mostrava no relatório de desempenho mensal da BB Seguridade. Então vamos ver se esse aumento nesse ano em relação aos prêmios emitidos vai ser realmente satisfatório para aumentar a lucratividade da empresa. Então eu vou analisando isso ao decorrer do ano. Quando olhamos a composição dos prêmios emitidos, podem ver que o seguro rural caiu em 1,6%, o seguro de vida 4,9%, o prestamista, que está estritamente relacionado com as taxas de juros, está apanhando bastante também na Caixa de Seguridade, como eu já mostrei em vários outros vídeos para vocês. E essas são as três principais linhas da seguradora e as mais importantes. Então, todas elas tiveram queda, infelizmente. E a sinistralidade também teve uma queda, o que ajudou bastante a parte operacional
da Brasilseg em relação ao seu resultado. E aqui podemos ver os prêmios emitidos que tiveram uma queda em relação a outros trimestres, mas podemos ver que já teve uma certa melhoria em relação ao quarto tri de 2025, mas lembrando que sempre existe sazonalidade, então já teve uma queda em relação ao primeiro tri de 2025, o segundo tri em geral foi pior no ano passado, pode ser que o segundo tri de 2026 venha bem pior, então temos que acompanhar ainda bem de perto esses prêmios emitidos da BB Seguridade. E quando olhamos em relação à sinistralidade da Brasilseg, podemos ver que subiu para 23,9% em relação a 20,6% do quarto tri de 2025, mas se olharmos aqui em relação ao primeiro tri de 2025, aparentemente a sinistralidade nessa época é um pouco maior. E faz sentido porque, em geral, essa é uma época, esse primeiro tri de qualquer ano, é uma época com mais chuvas e provavelmente a parte rural vai ter um pouco mais de sinistralidade. Então, vocês podem ver que lá no primeiro tri de 2025 também teve uma sinistralidade um pouco maior, então podemos esperar uma queda na sinistralidade, assim como aconteceu em outros anos. Então, existe essa sazonalidade aqui na Brasil Seg. E quando olhamos aqui da parte de previdência, vocês podem ver que a receita total de previdência e seguros teve uma alta de 9,1% em relação ao primeiro tri de 2025. Quando olhamos para o quarto tri de 2025, uma alta de 74%. Então, realmente a parte de receita de previdência dava para ver ali no relatório de desempenho mensal da BB Seguridade que estava melhorando de forma bastante acentuada. Então, isso já faz com que o resultado financeiro e outras linhas aumentem e tenham um aumento no resultado, principalmente como o lucro líquido gerencial, que aumentou 51%, como eu já falei no início do vídeo. E vocês podem ver aqui que a principal linha em relação à Brasilprev é a taxa de gestão desses fundos de previdência, onde a taxa média de gestão está em 0,85% e as receitas de gestão seguem bastante em linha com outros trimestres. E quando olhamos para a BB Corretora, que é a parte de corretagem da seguradora, podemos ver que cresceu a receita de corretagem em 1,4% em relação ao primeiro tri de 25 e 5% em relação ao quarto tri de 2025. E principalmente por conta dos menores prêmios emitidos, que isso afeta diretamente a parte de corretagem da seguradora. Podemos ver que o lucro líquido da BB Corretora na ótica anual cresceu 3,1%, em relação à ótica mensal, no quarto tri de 25 cresceu 1,9%. Isso faz total sentido por conta da menor quantidade de prêmios emitidos em várias partes de corretagem. E vocês podem ver exatamente aqui, onde a composição das receitas de corretagem na parte de seguros cresceram apenas 1,2%, na parte de previdência cresceram 20,9% e capitalização teve queda. Mas como a parte de seguros é a principal linha da seguradora, se ela não cresceu muito, a corretagem também não cresce muito. É totalmente proporcional isso aqui. Não faz total sentido essa receita de corretagem não ter subido bastante. E podemos ver que a receita de corretagem segue praticamente de lado desde 2024 aqui na BB Seguridade. Então não compõe tanto o resultado assim como outras linhas, principalmente com a parte de seguros e a parte de previdência que eu comentei com vocês. E lembrando que o mercado espera para a BB Seguridade uma queda de 6,4% para esse ano de 2026, com o lucro na faixa de 8 bi 502 milhões, e isso nos dá, com o payout de 85%, um dividend yield projetado de 10,9%, 3,72 por ação. Com esse resultado vindo bem melhor do que o primeiro tri de 2025, é bastante provável que a seguradora consiga entregar esse dividendo para esse ano e principalmente podemos ter um dividendo bem melhor agora nesse primeiro semestre de 2026 do que no segundo semestre de 2026. Vamos acompanhando principalmente os prêmios emitidos. E quando olhamos para o meu preço teto ainda segue em R$ 42,00 para a BB Seguridade. Eu acredito que os resultados da seguradora vão cair mais levemente. Eu sou até um pouco mais otimista que o mercado, uma queda por volta de 2%, e eu também sou mais otimista em relação ao payout que a seguradora vai pagar, principalmente por conta ali dos problemas do Banco do Brasil. Então, a seguradora deve pagar um payout bem maior do que os 85%. Eu acredito na faixa de 90%, o que seria R$ 4,00 por ação. Isso nos daria um dividend yield projetado de 11,75%. O PL fica na faixa de 7,66. Vamos acompanhando os resultados e os relatórios de desempenho mensal da seguradora para saber realmente se esse resultado vai crescer de forma mais acentuada. Mas o mercado ainda segue pessimista. Esse resultado veio bom, mas como eu falei, foram por conta de algumas linhas específicas do balanço que compuseram positivamente o resultado com esse crescimento de mais de 11%. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like.
E comenta aqui embaixo se você tem BB Seguridade na sua carteira e já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.